Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João e venho trazer mais uma palavra viva para o coração de vocês, que se encontra no livro de Romanos, a partir do capítulo 8, versículo 12 ao 15. Mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus também vos vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que vós habita. De maneira que somos devedores não à carne para viver segundo a carne, mas para viverdes. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o que é que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui na carta de Romanos, a partir do versículo 10 aqui na realidade, né? Não é 12, a partir do versículo 10, desculpa. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. O que é que ele quer dizer com isso? Quando a gente recebe o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como nosso único e suficiente Salvador, na hora nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas aí nessa caminhada nós temos que escolher se nós vamos viver segundo o Espírito ou segundo a carne, porque nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a vida no Espírito, mas a nossa carne está aqui, a gente ainda está com a nossa carne, o nosso corpo físico, né? O ser humano ele é tripartido, ele é corpo físico, alma e espírito. Quando a gente recebe o Senhor Jesus no nosso espírito, mas a gente também ainda continua com a alma, que é onde estão os desejos, né? Os desejos humanos, as paixões, e o corpo físico, né? Também, que esse corpo, se a gente viver pelos desejos da nossa alma, se viver segundo a vontade do nosso corpo, da carne, a palavra de Deus está dizendo que morrereis. Mas se viver segundo o Espírito que recebemos de Deus, que é o Espírito Santo, ele vai vivificar os nossos corpos mortais. Então, é uma luta todo dia, meus irmãos. Você tem que escolher. Quando você escolhe o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da palavra de Deus, o caminho da verdade, você tem que viver de acordo com a verdade. Viver de acordo com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, né? Então, o Espírito Santo testifica que somos filhos quando nós matamos as nossas vontades, o nosso desejo, as nossas paixões carnais, né? E o que é a vontade da carne? A Bíblia nos diz, meus irmãos, no livro de Gálatas, que, se eu não me engano, a partir do capítulo 5, que as vontades da carne, né, que é cobiça, ganância, avareza, inimizades, porfias, inveja, né, a cobiça das coisas pelo mundo, das coisas do mundo, né, a ganância, a imoralidade sexual, a lascívia. Então todos esses pecados, essas vontades são vontades da carne. E o que é a vontade do Espírito? Os frutos do Espírito, que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, é mansidão, domínio próprio. Se você for manso, você não vai tratar as pessoas mal, você vai tratar as pessoas com mansidão. Isso é o fruto do Espírito. Domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, você não vai cair nas vontades da sua carne, porque você vai se dominar. O Espírito Santo vai te dar domínio para você não cair naquele desejo nocivo que dá ali naquela hora, a lascívia, a cobiça, a imoralidade, a ganância. Você não vai cair nesses pecados, porque você tem domínio próprio, né? Então, os frutos do Espírito é a mansidão, a temperança, o domínio próprio, o equilíbrio. Você tem que ser uma pessoa equilibrada nas suas decisões, nas suas emoções, ter domínio próprio e viver uma vida segundo a palavra de Deus. Aí você vai estar vivendo no Espírito e mortificando as vontades da carne. Então todo dia, meus irmãos, você tem que escolher qual a vontade que você quer fazer, se é da sua carne ou se é a do Espírito que você recebeu de Deus, né, que é o Espírito Santo. Então
que possamos escolher viver no Espírito, né? Como o apóstolo Paulo falou aqui, aquele que vive no Espírito vai ter esse corpo mortal que hoje, que é o corpo físico, vai ser vivificado, vai ser glorificado no dia da volta de Cristo. Se ele encontrar a gente vivendo na carne, não tem como ele transformar esse corpo. Quando ele voltar naquele grande dia, nós temos que estar vivendo no Espírito, para que o Espírito Santo que habite a gente possa ser transformado, possa transformar o nosso corpo mortal em um corpo glorificado, igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós temos que escolher viver no Espírito, meus irmãos, fazendo a vontade do Espírito. Temos que mortificar todas as obras da carne. E aí, como o apóstolo Paulo disse aqui, se pelo Espírito mortificar as obras da carne, do corpo vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus, né? E nós recebemos essa salvação e essa transformação também até do corpo mortal, porque a palavra de Deus diz que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados e arrebatados e encontraremos com nosso Senhor Jesus nos ares. Então nosso corpo será como o dele. Se nós escolhemos a palavra de Deus, escolhemos receber o Espírito Santo, escolhemos andar com Jesus e viver no Espírito, nosso corpo será glorificado e será um corpo de glória que nem o dele. E receberemos assim a salvação. Então que possamos andar no Espírito, meus irmãos, não fazendo as nossas vontades da carne, que nos leva somente para a morte, tá bom? Então, essa foi a palavra de hoje, que essa palavra possa ficar e dar fruto no coração dos meus irmãos. Compartilhe essa palavra para o maior número de pessoas possíveis e deixe o seu like, para que o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, possa avançar, tá bom, meus irmãos? A paz do Senhor.